Lembra que estávamos falando sobre realismo naquele vídeo de Duna 2? Pois é, hoje é Crime e Castigo. Olá, meu nome é e aqui a gente fala sobre literatura e histórias. Estou para lançar um livro aí, caso você tenha interesse, siga os links que estão na descrição. Recapitulando o que eu disse no outro vídeo, Duna 2, o filme, que eu não li o livro, mas o filme, ele tem o interesse, assim como todos esses filmes atuais, de ser uma trama realista, com dilemas políticos, com personagens intrigantes, com personagens com profundidade, só que ele cai no mesmo pecado que todas as tramas modernas, o pecado de você simplificar as pessoas como se fossem pessoas lógicas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que um personagem ele age de acordo com as suas finalidades. E não é assim que as pessoas agem. As pessoas não agem de maneira lógica. Nós, apesar de sermos seres lógicos, todo momento a gente está fazendo coisa que não era para fazer, coisa que a gente se arrepende de fazer. É muito difícil alguém que faça exatamente o que quer, ou exatamente o que deve fazer, o que acha que deve fazer. Normalmente, a gente acha errado, ou a gente faz o que não deveria, ou faz o que não quer. Um personagem que faz exatamente o que quer, exatamente o que deve fazer, e não se arrepende por isso, é muito difícil. São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso, né? E mesmo assim, o que dá a impressão nesses tipos de filmes é que todo mundo é assim. O que eu tinha falado no outro vídeo era que o interesse dos personagens sempre se reduz a um interesse materialista. Dinheiro, mulheres, fama, riqueza, é sempre a mesma coisa. Todo mundo parece o gato taxidermista do Pica-Pau. 100 mil dólares. Mulheres, automóvel. Mulheres, iate. Mulheres, mansões. Mulheres. Quando não é o caso, quando a gente sabe que não é por isso que as pessoas vivem, né? As pessoas vivem também por isso, mas as pessoas vivem por muito mais. Crime e Castigo não acontece isso. Os personagens de Crime e Castigo são personagens profundos de fato. Dostoiévski explora os dilemas de cada personagem. Explora de verdade. Vamos tomar, por exemplo, o personagem do Marmeladov. Marmeladov, ele é um agente público, ele aparece bem no comecinho da trama, um alcoólatra completo, um bebum, né? E ele conhece o personagem principal, Raskolnikov, no bar, né? E os dois começam a conversar e ele começa a contar a história dele de vida. Você percebe que ele é um vagabundo, né? Ele é um safado, um cretino, que ele não abandona o seu próprio vício, que é o vício da bebida, que é o vício da farra. E mesmo conseguindo a oportunidade de emprego, mesmo conseguindo a oportunidade de se acertar na vida, tendo o perdão da sua esposa, tendo filhos para criar, e voltando, ele sabe que ele vai acabar abandonando esse trabalho, que ele vai recair, ele confessa que ele sabe, e ele faz do mesmo jeito. Se você parar para pensar bem, a gente faz da mesma forma, em questões diferentes, em proporções diferentes, mas em certo ponto da vida, a gente é um pouco marmelhado. Isso é interessante porque não é lógico, você não vê o que, na maioria das vezes hoje em dia, um roteirista coloca, que é o seguinte: as pessoas têm um interesse comum e têm um interesse escuso, têm um interesse escondido. Esse interesse comum é só uma dissimulação. Todo personagem realista de trama é um personagem que está dissimulando, na verdade. Um exemplo bom, um exemplo interessante, é o padre do Corcunda de Notre Dame, o do desenho mesmo. Vamos falar do desenho que todo mundo assistiu, o desenho da Disney. Ele é um bispo, né, se eu não me engano, bispo da Catedral de Notre Dame, porque ele não gosta da cigana vagabunda, porque ela é safada, porque etc, etc. Ao mesmo tempo, ele morre de amores e de paixão por ela. Todos os personagens que o pessoal cria hoje em dia é sempre assim. Quando o pessoal fala, vou criar um personagem realista, eles estão criando esse tipo de personagem. Um personagem que não tem dilemas. O dilema dele é a hipocrisia no máximo. E o que ele quer é uma coisa e o que ele diz que quer é outra coisa. Só que ele tem consciência dessas duas coisas e ele, por má fé,
tá dissimulando. Os principais personagens que o pessoal usa pra fazer esse tipo de coisa, essa testa, são religiosos normalmente, porque o pessoal gosta de falar mal da igreja, é impressionante. Impressionante. Padre é tudo safado, religioso é tudo safado, não tem jeito. Se você for religioso numa trama moderna, você é safado. Não tem como você ser religioso de verdade, você querer ir pro céu de verdade. Isso é impossível. Você tem que estar querendo levar alguma coisa por trás, você tem que estar querendo levar alguma coisa. Nunca é normal, nunca é certo. Sempre tem alguma coisa duvidosa aí. Enquanto isso, na verdade, as coisas não acontecem assim, né? O mais interessante disso, quando uma pessoa está enganada, na maioria das vezes, ela não sabe que ela está enganada. É meio óbvio dizer assim, mas é o que acontece. Por exemplo, trama que acontece do relacionamento entre a Dunya e o Luzhin. Raskolnikov, que tá de fora dessa relação, ele já percebe na cabeça dele que ela não gosta de verdade do Luzhin e que esse relacionamento é um sacrifício para ela, é uma resignação que ela tá fazendo para conseguir sustento. Se isso é certo ou não, eu não quero entrar no mérito aqui, né? Mas é o julgamento que ele faz. A Dunya, ela não pega isso. Apesar disso até ser óbvio para ela, ela rejeita essa possibilidade. Por quê? Porque é parte do sacrifício dela rejeitar esse tipo de coisa, que ela não gosta do Luzhin, ela tá fazendo isso só por dinheiro. Porque também não é só por dinheiro, na verdade, é mais do que isso. E depois que eles terminam, na reunião que eles têm, fica tudo às claras, o Luzhin é desmascarado, etc, etc. A Dunya, ela assume isso, fala, não, isso aí eu tava me sacrificando, aí ela assume. Acho que até usa a palavra sacrifício em prol da minha família, mas esse cara é um vagabundo mesmo, porque de fato o Luzhin é um safado, né? Outra coisa, o Luzhin também, apesar ele é dissimulado, o Luzhin é dissimulado, mas a dissimulação dele não é tão simples, tem motivos. Esses motivos não diminuem o fato de que ele tá trolando, mas tem motivos. Outra coisa interessante de Crime e Castigo é você entender alguns fenômenos que você já passou. Por exemplo, esse fenômeno de você sonhar lúcido, de você sonhar acordado, de você entrar em delírio. Se você parar para pensar bem, se você perceber, você relaxa. Quanto mais você entra numa paranoia de fazer os seus próprios desejos e inventar desculpas para se justificar. É mais ou menos isso que acontece. E é mais ou menos isso que acontece com o personagem principal. A ponto, é claro, pela situação grave que ele se encontra, pelo assassinato, né? Um crime bárbaro, hediondo, pela gravidade desse crime, esse estado de delírio, ele se acentua muito. Mas em menor proporção, a gente percebe que nós sofremos pelos nossos próprios crimes, pelos nossos próprios erros. E libertar-se desse sofrimento, paradoxalmente, é assumi-lo. Libertar-se da culpa é assumir a culpa. É dizer, fui eu que fiz isso, de fato eu estava errado, de fato o que eu fiz não foi certo, foi um crime. Por fim, quando a gente olha para as intenções dos personagens, a gente percebe uma coisa também que é muito interessante, o tipo de intenção que ele está confessando, né? Quando o personagem principal vai confessar seu crime, ele esclarece que o que ele fez não é por dinheiro. Bom, a gente sabe que também é por dinheiro, mas não é simplesmente isso. E o autor, ele deixa de uma maneira muito mais bonita e rica, literariamente, do que eu explicando logicamente. Então, eu até recomendo que vocês vão ler. Obrigado por você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seu gostei ou não gostei. Comente aí embaixo o que você acha. Me acompanhe, porque a gente está na iminência de sair meu livro novo. Até mais.